Boa noite, senhoras e senhores. Estamos retornando ao nosso programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje nós trouxemos uma personalidade importante na área da produção e da promoção de literatura na terceira idade. Trata-se da Pia Helena Zancanar Boroski, minha confreira na academia. Boa noite, Pia. Boa noite. Obrigada de ter vindo, viu? E eu gostaria de perguntar para ti que se apresentasse para os nossos telespectadores da forma que você quiser, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada, Sueli, por estar aqui. Obrigada por essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, né, que para mim é muito gratificante. Eu acho importante essa proposta, né, desse espaço que tu trazes, de mostrar as diversas maneiras, né, de se fazer escrita, leitura, enfim, de usufruir da literatura, né, e fazer da vida da gente uma coisa melhor, né, viver melhor. Então, eu acho que vou me apresentar como quem é a Pia Helena, né? Quem é a Pia Helena? Quem é a Pia Helena? A Pia Helena é, acima de tudo, uma apaixonada pelo que faz. Eu escolhi ser professora desde tenra idade. Eu lia bastante, eu gostava de ler, mas sempre fui uma adolescente pacata, assim, e gostava de estar no meu cantinho fazendo minhas leituras. E escolhi ser professora e fui fazer letras, e onde me apaixonei por uma professora de literatura. Aí eu vi que eu estava no lugar certo, porque era aquilo que eu gostava, literatura. Professora, até gostaria de mencioná-la aqui. Por favor. Maria Luísa, nem sei o que foi, nem sei da vida dela agora, por tantos anos, né? Tantas décadas. Sim. Maria Luísa Gottlieb, professora de teoria da literatura. E quando ela chegava na aula, ela já chegava assim, declamando, recitando, né? Era encantador. Então, aí nos meus 19, 20 anos, eu descobri que era aquilo que eu gostava, que era aquilo que eu queria fazer. E olha só, eu fui trabalhar com ensino fundamental, em 80 entrei no magistério estadual, e fui trabalhar com ensino fundamental. E aí eu conduzi, sempre assim, quarta série, quinta série, sempre me dei muito bem com adolescente, pré-adolescente, fui até a oitava, todo o ensino fundamental. E aí trabalhava com a leitura e a escrita. Eu não entendia muito bem, assim, o que tinha dentro de mim, desse amor e dessa canalização nesse sentido da promoção da leitura, né? Então eu não me atinha às regras, as coisas, parece que inconscientemente, hoje eu entendo, mas naquela época, acho que inconscientemente eu agia da forma de que eles precisavam, através da leitura, ir conhecendo e se apropriando da linguagem, né? Não através de regras, mas através da paixão, através de descobrir o gosto de ler, escrever, produzirem, né, os seus pequenos textos, enfim, de acordo com a sua maturidade, né, com a sua idade. Pia, você falou duas palavras que eu gostei muito. Uma é paixão, né? Porque a gente tem uma ânsia de que o outro veja o que a literatura provocou em nós, e você falou também em fruição. A literatura nos proporciona tanto prazer, tanta emoção, e quem descobre isso quer que o outro também tenha, né, essa satisfação, não é? E a gente fica, às vezes a gente passa um livro para uma pessoa, olha, lê esse livro, você vai gostar. E essa pessoa não lê. Para mim é muito frustrante isso, porque eu quero que as outras pessoas também fruam daquilo que eu fruí, né? Exatamente. É isso que você sentia. É tipo a solidariedade de Exato. desejar que o outro
né, vivencie Sim, tanta sim, coisa sim. boa, né, tantos sentimentos, tantas emoções. E engraçado que daí nesse período que eu entrei no magistério estadual, começaram as jornadas. Primeiro a sul-rio-grandense, depois e eu lembro muito bem uma coisa assim, na primeira jornada, que foi sul-rio-grandense, eu tinha ganho meu filho Daniel, o segundo filho. E fazia estava na quarentena, eu estava amamentando, mas eu não podia perder, Claro. né, a jornada. Naquela época nós tivemos a satisfação, o prazer, a alegria de conhecer Mário Quintana, né, de tê-lo ao vivo, né? Sim. E eu estava lá. E de repente, assim, na sessão, assim, assistindo as palestras e coisa, começou a correr o leite, assim, né? Na hora claro. de amamentar, mas tudo bem, tudo Claro. certo. Era por uma boa causa, né? É. E aí, ao longo dessa caminhada, em 94, eu fui chamada para o desafio de substituir a professora Carmen Chons no CREAT, né, na oficina literária, que o CREAT tinha começado em 90 e a oficina literária era uma das oficinas precursoras do CREAT, do centro, né? Foi a primeira experiência com idosos? Foi. Aí, quando fui convidada, eu falei, o que eu vou fazer? Eu nunca trabalhei com idoso, não tinha noção, nada, né? Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí, incentivada pelo meu marido, disse, não, encara esse desafio, tu gosta de desafio, vai lá. E aí eu fui, conversei com a Carmen, mas assim, cada um tem um estilo de exercitar o seu trabalho, né? Cada um tem um jeito. Claro, claro. E o meu jeito eu tinha que descobrir, né? E que também esse jeito que eu lidava com o adolescente, que era a minha paixão, que era o meu amor pela leitura, era o que eu precisava, depois eu fui descobrindo, era o que eu precisava para assumir aquela turma. Na época, tinha ali Dona Alice Coste. Aprendi muito com elas, né? Sim. Dona Alice Coste, Dona Irbene Facchini, né? E aí esse pessoal todo que fazia parte do Pró-Memória da época, elas eram as guardiãs junto com a Orfelina Mello, né? Que a Orfelina também foi uma das importantes na criação do CREAT. Todas elas faziam parte dessa oficina. Então eu cheguei aí do meu jeito e humildemente, né, para fazer essa relação, essa caminhada, e me dei bem, graças a Deus, me dei bem, foi indo, né, eu tenho aí uma história bem legal de legado, né, de produções, de vivências, que até nem sei por onde, eu teria que escrever, mas até nem sei por onde começar, de tão rica que é, né, é muita riqueza. E aí pensei, né, o meu olhar começou a voltar, eu comecei a olhar o envelhecimento de outra forma, comecei também a olhar para mim, envelhecendo, e cuidar do meu envelhecimento, e essa caminhada aí foi, de certa forma, contaminando a todos os que estão à minha volta, meus filhos, minha família, minha mãe, meus amigos, né? Então foi assim, uma experiência fantástica, né? Fantástica. E me conta assim, qual é o teu sentimento com relação às perdas que você sofre? Porque quem trabalha com idosos sofre perdas, não é verdade? Sim. Conta pra gente como é que é lidar com isso. Uhum. Então, quando do convite e de assumir o desafio, logo em seguida surgiu um curso de especialização em gerontologia, né, gerontologia social. E eu disse para o meu mentor, né, meu ídolo, o professor Agostinho, eu tenho que fazer o curso, eu não vou trabalhar com idoso sem ter um aperfeiçoamento. E ao longo, eu praticava na oficina e fazia o curso, né? Então isso me ajudou muito. E aí eu fui vendo, mas na época eu era mais jovem, então assim, era muito assim, tipo, de desmistificar aquela coisa que ficar velho é estar doente, sabe? Ficar velho é ficar doente, é doença, é só coisa ruim. Uhum. E ali eu vi que não é coisa ruim, né? Que não é só coisa ruim. Que também em outras idades acontecem doenças. Lógico, tu vai começando a ver que esse estereótipo, essa coisa esse preconceito, esse ranço, né? Esse ranço, eu fui tirando de mim. Então isso me ajudou muito. E depois, ao longo eu fui concluir fazendo um mestrado em envelhecimento humano
aí justamente para provar para mim mesma e para deixar cientificamente comprovado que o trabalho que eu estava fazendo do estímulo da leitura e da escrita com os alunos de terceira idade fazia diferença na vida deles, na vida da sociedade, na vida dos seus familiares, né? Olha só! Fazia diferença. Isso é importante a gente saber. Trazia o resgate da identidade, né? Promovia a comunicação, porque a partir do momento que você vai envelhecendo, que você vai se subjugando essa questão do preconceito de que eu já vivi, já fiz o que tinha, já estou aposentado, não tem mais nada a fazer, não, a gente fazia ali a promoção, né? Era o exercício de promoção. Então, eles têm que conversar, tenho que mostrar para minha família, tenho a resgatar, né? Registrar das minhas histórias, dos meus feitos, né? Então, isso tudo era uma coisa que é uma coisa que anima, que é vida, que pulsa, né? Ao mesmo tempo que tudo na vida, os tem sol, os tem chuva, você não tem as duas coisas, também tem essa coisa boa, né? Os ganhos, mas também tem muitas perdas. Então, assim, cada um tem as suas perdas. Agora, tu me perguntas, a perda como profissional. Realmente a gente tem que se preparar para isso. Porque trabalhar com a criança, você trabalha com o futuro, né? Com a ludicidade, com a esperança, enfim. Mas trabalhar com o idoso, você trabalha com as perdas. Você trabalha com o presente, não é? Presente. Você dá uma oportunidade para essas pessoas, né? Para que trabalhem o que elas têm, não é? O que elas têm aqui dentro, né? E eles vivem melhor com isso. Sim. E claro que o trabalho dentro da motivação da leitura e da escrita, eu sempre canalizo para a questão do envelhecimento. Então, trago um autor, nós trabalhamos muito autores que já estão nessa fase, que já viveram, né? Trabalhamos muito Mário Quintana, Lia Luft fala muito sobre isso, sobre a passagem do tempo, as perdas, né? Trabalhamos muito aquele livro dela, Perdas e Ganhos, né? Então, assim, é trabalhar com o real, né? Mas aí tu me perguntas e eu falo da dor pessoal, né? De ver que eu vou perdendo, né? Eu vou perdendo a doença, eu vou perdendo a morte, né? Eu vou perdendo para as fragilidades, não pode mais frequentar, não pode mais participar. Então, assim, tem que estar muito preparado para lidar com isso e segurar a onda dessa dor, porque é dolorido. E o grupo, como é que se comporta? A oficina de literatura, como é que se comporta com uma perda dessas? Elas acham um amparo na literatura? Sim, nós fizemos vários exercícios sobre isso, porque ao longo da caminhada, alguns colegas, né, que faleceram, a gente retoma na aula toda a vida dessa pessoa, como que foi ali, né? Aí umas escrevem, umas fazem homenagem por escrito, deixam, né, o seu pensamento, o seu sentimento ali. Então, assim, tem todo um processo, um período que a gente vai elaborando, né? Vai lidando com essa perda. Mas também digo o seguinte, eu aprendo delas a vivência de perdas, porque a nossa vida é, desde que nascemos, uma caminhada de perdas, né? Verdade. Desde que saímos, né, perdemos o útero, vamos perdendo. Sim, né? Sim, vamos sim. ganhando, vamos perdendo. Também é assim, eu vejo na maturidade essa situação assim de resignação, de aceitação de que as coisas são como são, que a vida é passageira, né? Valores, a gente aprende muito e discute muito tudo isso. Então eu acho que assim, a gente aprende muito com elas, né? Com elas eu digo porque são a maioria. Eu tive alguns homens, né? E esses homens que passaram aí deixaram registrados sentimentos de ter essa oportunidade maravilhosa, sabe? Aumenta o legado deles, né? Depois que eles vão embora. Exatamente. Pia, como é que desses grupos, você já trabalhou com vários grupos, não é? Sim. Várias oficinas de literatura. Quem participa? Quem são essas pessoas? Elas têm um nível superior ou não? Como é que funciona isso? Existe uma seleção ou quem quer pode participar? Então,
Bem bacana e pertinente a sua pergunta. Porque outra coisa que eu quero te dizer, que esse desafio é enorme, porque não existe, quando foi criado, elas sugeriram uma oficina. Na época do CREAT, quando o CREAT surgiu, sugeriram uma oficina. Elas eram do Pró-Memória, guardiãs da história, né? Sugeriram. Mas assim, poucas tinham escolaridade superior, umas eram mais donas de casa, tiveram segundo grau, né? Mas eram leitoras quando Sim. começou. Só que não tinha, assim, ó, não existia seleção, não existe até hoje. O que precisa é que a pessoa saiba ler e escrever. Sim. Agora, o grau... Pia, esta pergunta é pesada mesmo. Pesada. E nós estamos terminando esse bloco e voltamos daqui a pouco. Espera que tem muita coisa boa aí para chegar. Olá, de volta então ao nosso programa, lamentando que vocês não estivessem aqui na nossa conversa que nós tivemos no intervalo, que foi muito interessante, não é? Mas eu prometi para vocês que a Pia voltaria ao assunto da oficina de literatura a respeito de quais os critérios para que uma pessoa participe de uma oficina de literatura. Precisa diploma, precisa inscrição, precisa cumprir horários, essas coisas. Não, desde que começou a oficina, né, quando ela foi pensada, não se tinha essa ideia assim, de critérios, de currículo, dessas normas. O que precisava, basicamente, era que o aluno tivesse interesse, gostasse de ler e escrever e tivesse essa possibilidade, né? Estivesse preparado, dominasse, né, a escrita e a leitura. Aí, ok, era isso. Então, assim, a oficina não tem horário para começar, tem horário para terminar, mas o aluno pode chegar a hora que ele puder, porque esse rigor de horário, de trabalho, de coisa, a pessoa teve ao longo da vida, né, esses compromissos. Então, assim, tem que ser prazer. Tudo nessa fase da vida, né, depois da aposentadoria, depois do criança, depois tem que ser prazer. Né? Então, a gente tem um preparo já de conhecer todo esse processo, de tornar aquele momento prazeroso, né, de aprendizagem, né, comunicativo, que possa trazer conforto, alegria, né, sentimento de autoestima pela sua produção, ser elogiado pelos colegas, a amizade que se cria. Os abraços, não é? Isso. E a amizade, ela vai ficando cada vez mais sólida. Por quê? Porque no momento que você lê, se emociona, busca produzir e tal, você vai pôr de você, da sua vida, vai contar a sua vida. E aí os colegas ficam sabendo, né? Então, assim, aí existe uma autenticidade, né? E catarse. Não é? Eu imagino que seja muito por aí, não é? Exatamente. Um se vê no outro, um se reconhecer no outro, né? E aí na dificuldade do outro, né? Que é inerente à idade, né? Tem vários testemunhos, assim, de leituras. Eu tenho alunos que fizeram leitura, tinham escrito, por exemplo, de uma perda, perderam o companheiro, tá? Então, no período X, para si escreveu sobre aquela dor, tá? Nunca leu para ninguém. Claro, tem quem não lê para ninguém, mas fica ali, usufrui disso. Mas sentiu, isso me impressionou tanto, sentiu o desejo de trazer no grupo e ler. Então aí a catarse foi dobrada. Claro. Gente, foi uma coisa assim incrível e inesperada, assim. E existe produção entre eles? Uma produção literária, publicação de livros? Conta disso para nós. Sim, existe. A gente costuma dizer, né, que porque qual é o objetivo da oficina? É não tem objetivo de formar escritor, né? Não tem esse objetivo. O objetivo é simplesmente estimular a leitura e a escrita, como eu te dizia anteriormente, com a história das jornadas, com o meu envolvimento intenso com as jornadas, eu criei essa ponte do grupo pertencer ou participar da jornada, né? Das várias jornadas eles participaram. E daí, então, criei intimidade com os autores, nós tivemos a oportunidade de assistir, né? De estar perto, autógrafo e conversar com vários autores que estiveram aí
ao longo dessa caminhada. Então, o que eu vou te dizer? Assim, por exemplo, eu tenho uma aluna, a Lisete Medalha, hoje ela não participa mais da aula, mas ela por conta dessa participação, ela produziu 3 livros. Tá? Ela produziu o primeiro livro que ela dedicou especialmente, ela descobriu a poesia na aula, né? Ela se apaixonou por Mário Quintana, foi aprendendo a fazer releituras de autores que escreviam poesia que ela gostou. E aí ela se dedicou com esse livro a homenagear o esposo, a vida amorosa que tiveram, ela perdeu, né, o esposo. Então, assim, ela fez esse livro, a dedicatória intensa, né, de forma poética, para esse amor. Veja que até a capa, porque ela é artista plástica, ela decorou o livro todo, tem imagens belíssimas. Então, assim, eu entendo que ao longo desse processo de criação, ela foi também reelaborando, né, como é que a gente diz assim, lidando com esse luto, né, e do fruto do luto surgiu essa, que fica para sempre, que fica para a família, que fica para os netos. Nossa! Né? É um legado importantíssimo, né? Exatamente. Daí o segundo, depois que ela já estava, né, ela escreveu também O Tempo que Ainda Temos, porque, né? Também com obras de arte, né? Também com obras de arte, todo ele decorado, acho que, né? E fotos e a decoração. E aí, esse aqui é o último, Palavras e Pinceladas, né? Que também tem até a orelha e por dentro todo ele com essa... Com a obra dela. A palavra e a imagem, né? A palavra e a imagem. Isso é fazer arte, né? Fazer literatura é fazer arte, pintar é fazer arte. Isso é fazer arte, exatamente, né? E a arte que salva, né? Muito. A arte que salva. Eu hoje tenho plena consciência de que a Lisete, ela emergiu da dor através da arte, né? Através da arte. Mas tem mais? Tem mais. Tem muito mais. Erbene Facchini foi uma pessoa que marcou por demais a história do CREAT, a história da oficina. O primeiro livro que ela escreveu foi esse aqui, Experiências e Esperanças. Então você vê que já no título você já percebe assim que aquela situação assim, eu estou velho, mas nem por isso eu não tenho nada mais a realizar. Eu tenho esperanças, eu tenho criatividade, eu tenho, né, muito a produzir, muito a fazer, muito a sonhar, né? Enfim, esse foi o primeiro. Aí, quando ela fez 90 anos, foi bárbaro. Porque daí ela coletou esses textos todos que ela tinha e aí ela queria um título para o livro. E aí a filha dela me contou que disse assim, mas escreve aí, né? 90 anos, um prazer, fazer 90 anos e tal. Eu disse, que nada. Eu vou 90 anos, e daí? E daí? E daí? Histórias e poesias, e daí? Né? E aí fez esse livro, e esse livro tocou muito, assim, o grupo, ela era líder, era uma pessoa, assim, que influenciava positivamente, uma pessoa fantástica, uma velha poderosa. E ela, com esse livro, então, entusiasmou demais os alunos, os colegas e tal, e a gente resolveu fazer, então, um sarau, porque toda essa produção ao longo do ano tem um fechamento, que é o sarau literário. E nesse momento se convida a comunidade, né, os familiares, netos e tal. É um momento de comunicação, assim, que os familiares, os netos podem ver naquele avô, naquela avó, né, o modelo, a herança, a liderança, enfim, né, ter orgulho. E a mudança? A mudança, também histórias de vida das suas raízes, né? Porque eu digo, como eu gostaria de ter alguma coisa escrita pela minha avó, né? Eu não tenho nada, né? Não existia naquela época na minha família essa prática, né? Eu ia adorar ter um pouco que seria da minha história, dos meus ancestrais, né? Sim. Então a gente fazia esse sarau, faz esse sarau para a promoção e a divulgação do que é produzido. E aquele ano, por conta desse livro, dessa ousadia, de tudo mais, a gente fez então um sarau na academia, homenageando Erbene. Ele foi filmar, ele está todo gravado. Erbene Facchini, né? Erbene Facchini. Foi um momento assim de muita emoção,
para todos, para familiares, para ela, para os colegas. Graças a Deus que está filmado, está tudo filmado ali. Porque o filho depois fez homenagem, né? Então, assim, as lágrimas não eram contidas. Foi assim, eu acho que foi um fechamento muito, muito bacana, sabe? São tantos os momentos, mas esse é um dos que ficou tão marcante por ser a Irbiene Facchini, a pessoa que era, o quanto ela contribuiu para essa caminhada, essa alavancada na história do envelhecimento humano em Passo Fundo. Que hoje as coisas melhoraram bastante, né? Porque ainda não tem muito a melhorar, do preconceito, de que o velho pode sim, né? Pode fazer tudo o que ele quiser dentro das suas possibilidades, mas naquele tempo que a Irbiene começou, não. Sim. Né? Eu me lembro assim que os velhos saíam batendo panela para chamar a atenção, um grupinho do CRIAD saía pela avenida fora, chamar a atenção do comércio, das pessoas da rua, né? Assim, enfim, da comunidade, né? Sim. Olha, nós estamos aqui, sabe? Fazendo barulho. Uhum. E aí, ali que começou. E hoje, já se tem, né? Hoje nós atendemos pouquíssimos, mas pelo menos já está acontecendo. Nós temos 5 mil idosos participando de grupos de convivência e tudo mais. Nós temos 20 mil que estão em casa. Em casa. Né? E principalmente esses tipos de oficina onde se trabalha essa questão da memória, né? Do intelecto, do aprendizado que a gente deve ao longo da vida seguir aprendendo. Aprendemos até morrer, né? Então, esses nichos de oficina, eles são de pouca gente, né? Porque as pessoas procuram mais atividade física. Sim. Mas essa é uma caminhada bem gratificante e interessante de se fazer, né? Mas os idosos que preferem ficar em casa, eles podem ler. Sim. Eles podem ilustrar sua vida, eles podem dar um brilho para a vida através da literatura, não Com certeza, com certeza. Foi o que muitos fizeram, não puderam mais frequentar, seguiram em casa com essa companhia. Sim, essa rica companhia, né? Essa rica companhia. Gente, sabe, Pia, eu fico pensando na solidão, que a solidão pode ser uma coisa muito pesada, como ela pode ser uma coisa muito leve, porque nos momentos mais importantes da nossa vida nós estamos sós. Sim. Não é? Exatamente. Então, eu posso dar um brilho ou não, e o brilho está bem ao alcance da gente, né? Sim. Bem ao alcance da gente. Reconhecer isso que falta. Exatamente. A solidão também não pode ser essa palavra tão pesada como coloca o peso nela, né? Porque nós nascemos sozinhos, vamos embora sozinhos, então ao longo da vida a solidão... O ato de escrever é solitário. É solitário. O ato de ler é solitário, não é? E escrever, eu não preciso escrever. Uma pessoa tem um problema grave na sua vida, tem um peso para carregar, ela pode escrever, mesmo escrevendo errado, mesmo sem ter quem leia, mas o papel é um companheiro tão importante para receber as nossas sequelas, não é? Uhum. Ele recebe e fica ali nos olhando. Uhum. E quando eu termino de escrever, eu estou melhor. Uhum. Todos nós estamos melhores depois que nós escrevemos. Eu escrevi muita coisa no momento de raiva. E aquilo que eu poderia ter dito para o outro, eu não disse. Uhum. No papel. O papel recebeu e ficou quieto. Né? Então é muito legal. É muito legal. E, sobre a solidão, eu li esses dias, eu gosto muito do JJ Camargo, né? Eu trabalho com elas também, as crônicas dos jornais, autores, né? E aí ele dizia sobre a perda do Gabriel Garcia Marques, que ele ficou amigo dele e tal, e que o Gabriel Garcia Marques dizia assim, que envelhecer bem, né, lidar com o envelhecimento, lidar com a velhice, com a solidão, é fazer um pacto honroso com a solidão. Honroso. E eu gostei tanto disso, isso tem ficado assim comigo, porque pacto ok, mas assim, com a solidão, mas honroso. O que tem dentro desse honroso? Quanta coisa tem dentro do honroso? Tem muito do que tu está dizendo aí também, né? Isso. Eu saber o que fazer, eu ter o que fazer, eu ter que lidar com essa minha solidão, né? De uma forma que é inerente. Claro,
Claro, né? claro. É inerente. Exatamente. É eu ter instrumentos É. para lidar com a solidão. E às vezes a velhice não vem com saúde, não vem com todas as nossas capacidades. E aí as pessoas dizem uma coisa que eu não gosto de ouvir. Eu não quero ficar velho em cima de uma cama porque eu não quero perder a dignidade. Uhum. Isto não é verdade. Uma pessoa jamais perde a sua dignidade de ser humano só porque está em cima de uma cama, né? Uhum. Esta é uma colocação que eu não gosto de ouvir, porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? E nós continuamos sendo pessoas dignas, né? Mesmo dentro de uma UTI, continuamos ser um ser humano digno, né? Não perde a dignidade nunca. O que me parece assim que prejudica a dignidade, eu acho que é quando você perde a capacidade de comunicação. O resto, né? Mas você perder a capacidade de comunicação do teu entender, do se comunicar, de você poder passar o teu sentimento e tudo mais, aí você... Mas ainda existe a dignidade humana. Sim, aí existe a dignidade humana. Existe, mas assim, veja que então se das perdas, se das deficiências, eu acho que a mais prejudicial é a capacidade de comunicação. Ah, sim. Porque não sei se você lembra aquele filme O Mar Adentro, que ele Sim. é completamente, mas a capacidade de comunicação daquela criatura é absurda. Né? É absurda. Até a sensualidade, o atrativo dele estava na capacidade de comunicação. Claro, né? claro. O intelecto e tudo mais. Aquele ser que não podia se mover, mas podia se comunicar, né? Então... E você frequentemente te deu conta, assim, nessa tua trajetória com idosos, de que uma pessoa não precisa ser letrada, mas ela tem uma sabedoria, não é verdade? Tu encontrou isso muitas vezes? Muito. E nesse grupo que a gente tinha, que hoje muitas não pertencem mais, mas tinha uma pessoa que a escolaridade dela, acho que não sei se ela tinha alguns meses de escolaridade quando ela entrou aí. Então ela foi sendo meio que alfabetizada pela professora anterior e ela juntava uma palavrinha com outra quando eu cheguei. Mas assim, ela sabia se expressar verbalmente, contar as histórias dela, aquele sotaque bem gringo e bem pitoresco dela, né? Mas o que acontece? Ela tinha um grau de humildade fantástico que o grupo acolheu, o grupo abraçou. Então assim, ela produzia algumas coisas e a gente reelaborava, ajeitava para ela poder se apresentar. Mas na hora da apresentação, ela dava a pincelada dela, assim, tipo, o estilo dela e tudo mais. Mas ela, ao longo dos muitos anos que frequentou, ela usufruiu, foi feliz, não tinha problema, ela não tinha o discernimento, assim, do nível, claro, né, mais elaborado, mais intelectual. Mas ela estava ali, ela tinha um grupo, ela pertencia, e ela era acolhida, ela era querida, ok. É isso, né? É isso, é qualidade de vida, é interação humana, não é? Exatamente. É o carinho, é a acolhida, né? Isso é muito lindo. E os homens, Pia? Então, os homens foram tão marcantes, porque foram tão raros. Foram muito raros. Teve um que, o Ben-Hur, famoso, acho que passou o inteiro conhece Ben-Hur. Ben-Hur foi meu colega de aula no IE. Ben-Hur foi um dos que entrou no grupo desde o começo e ficou até o ano retrasado. Participou de tudo, ele ia, na jornada ele era o primeiro a ir lá buscar, saber como é que era, trazia as notícias, gosta muito de ler, o que faz agora ele poder estar em casa convalescendo, convivendo com a solidão dele, mas é a leitura, né? O Ben-Hur, eu tive depois eu tenho agora um só que está frequentando, e os outros também perdi para situações de fragilidade familiar, não tem quem ficar, a família leva embora, vai embora, leva. Então, assim, mas eles se comunicam, uns se comunicam pelo WhatsApp comigo e no Facebook, vão dizendo, pô, que saudade, tal, né? Saudade do grupo, como eu era feliz quando eu pertencia, né, e tal. Mas é muito pouco. Os homens resistem muito, né, a fazer esta faculdade de terceira idade, não é? Eles resistem bastante. Resistem, até na atividade física. É uma Até coisa que chama mais, né? Que
Para ter uma ideia, nós temos agora ali no Clube Juvenil uma turma de em torno dos 200 alunos da atividade física. Eu não sei se nesses 200 alunos temos mais que 3 homens. Isso que as mulheres, que esses que estão lá, tem a esposa que levou. Né? Gente, uma ideia. Os homens não sabem que eles ficam mais interessantes, né? Mais sexys, se eles se propuserem a conviver e a trocar. A gente gosta muito que os homens participem, não é? Exatamente, isso aí. Mais livros, Pia? Então, eu gosto muito das agendas que vocês fazem. As agendas, nós fizemos 2 livros que foram coletâneas de texto. Depois a gente fez, então, ousou criar uma agenda poética do ano de 2014, a gente lançou uma, né? Então, com textos, cada mês 2 textos, de acordo com a temática do mês e tal, e pensamentos, né? Sim. Pensamentos para cada dia do ano. E aí fizemos um sarau e lançamos a agenda. Essa foi em 2014. E lançamos também, que eu não tenho aqui, não trouxe a agenda que nós lançamos no ano passado, que foi a agenda de 15 anos do CREJUT. O CREJUT fez 15 anos, né, o grupo do juvenil, porque dessa caminhada do CREAT foi disseminando, né, foi espalhando essa ideia e hoje então tem o DAT, que também tem uma oficina literária, né? E aí fomos criando nos clubes, e o Clube Juvenil fez 15 anos, então a gente lançou a agenda de 15 anos, né? Também nessa mesma forma, trazendo os textos e tal. Onde todas estão um pouco presentes, né? Onde todas estão um pouco presentes, isso aí. Pia Helena, nós temos que terminar o nosso programa. Passou. Você tem que assumir um compromisso comigo de trazer algumas dessas pessoas, com certeza, cuja transformação foi muito evidente, né? Então, prometido? Prometido. Fala com elas e a gente marca um programa com elas, tá? Com elas e eles. Sim. Não é? Sim. Então, agradeço muito a audiência e na semana que vem nós estamos de volta, agradecendo muito hoje o comparecimento da Pia.